encontrei? Espero que sim. Hoje eu estou aqui mega produzida. É muito raro eu trazer assim produção muito elaborada aqui pro canal, porque eu sei que a maioria fala, não consigo fazer, ou não tem onde usar, então me desanima assistir, porque não adianta eu aprender que eu não vou ter ocasião para usar essa maquiagem. Mas eu sei também que tem muita gente que me assiste que gosta. E é pensando justamente nessas pessoas que eu nem sempre produzo conteúdo para elas, que eu realizei a maquiagem de hoje. Então, se você faz parte do time das ousadas, né, que gostam das maquiagens mais diferentonas, assista esse vídeo até o final, que hoje eu vou mostrar para você como reproduzir essa proposta extremamente elaborada. Bom, mulher, como essa maquiagem é extremamente elaborada, achei melhor, mais prudente, começarmos pelos olhos e depois realizar a pele, porque pode dar a qualquer momento. O primeiro produtinho que eu vou utilizar nessa maquiagem é o BT Multicover cor M10 da linha Bruna Tavares. Ele é um pouco mais claro do que o meu tom de pele e eu vou utilizar ele para neutralizar as minhas pálpebras. O corretivo na nossa pálpebra antes da sombra, ele ajuda a aumentar a pigmentação e a fixação do produto em pó que virá na sequência. Depois de neutralizar as minhas pálpebras com o corretivo, agora eu vou começar a trabalhar efetivamente com as sombras. A primeira sombrinha que eu vou utilizar é esse tomzinho de laranja, e essa paletinha aqui que tá nas minhas mãos é a paleta Madame Lua da Playboy. Tô com o pincel BT10 da linha Pro Tools da Macrylan, já peguei produto, já removi o excesso. É sempre importante remover o excesso do pincel, independente se você tá com a pele ou não pronta, tá? Não é legal ficar deixando cair sombra aqui, porque depois na hora de limpar pode manchar, então evita problema. Pegou o produto, tira o excesso, que aí na hora de você trabalhar com a sombra no olho, ela não vai cair sobre a sua pele. A primeira coisa que a gente vai fazer nesse olho é marcar o côncavo, que é essa partezinha que afunda aqui, entre a pálpebra móvel e a pálpebra fixa, tá? Então vem dando batidinhas, você vai perceber que vai chegar um momento que ele não vai pigmentar mais, aí o que você faz? Pega mais produto, tira o excesso e volta repetindo aqui a indicação que eu dei pra vocês, né? Que é vir dando batidinhas por todo o côncavo. Depois de depositar esse laranja no meu côncavo, eu venho com esse tomzinho de marrom que eu tô sinalizando aqui pra vocês, também da paleta Madame Lua. Troquei o meu pincel e agora o que eu vou fazer? Eu vou depositar esse marrom bem rente à bordinha do meu laranja, para tentar esfumar a marcação da sombra anteriormente aplicada. Pegou o produto? Tirou o excesso? Aí sim, você vem delicadamente depositando esse marrom bem na bordinha do laranja. Andressa, mas você tá deixando tudo muito marcado. Sim, estou, e daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Troquei o meu pincel de novo, dessa vez o meu pincel está limpinho, como vocês podem ver. E o que eu vou fazer? Delicadamente, com a mão bem levinha, eu vou trabalhar na borda desse marrom, fazendo movimentos de vai e vem de fora para dentro. Aqui no final eu dou uma arrastadinha para fora para tirar a marcação e repito o processo. O meu pincel que estava limpinho agora já está com um pouquinho de pigmento acumulado, é normal. À medida que a gente vai trabalhando com a sombra, ainda que a gente esteja sem produto, ele vai pegando o pigmento que já foi depositado anteriormente. Então, tira o excesso de produto que acabou, grudando aí nas suas cerdas, e aí volta lá, fazendo os movimentos de vai e vem de fora para dentro. São esses pequenos detalhes que constroem um esfumado bonito. Como essa é uma técnica complexa, eu já reproduzi a mesma coisa do outro lado, porque se eu deixar para fazer o outro lado depois do zero, eu vou me perder nas etapas e eu creio que você também. Então é sempre melhor, faz 2 etapas desse lado, faz do outro, vê se tá ali simétrico, né, se os 2 lados estão iguais, e aí sim dá continuidade. Próximo passo, o que eu vou fazer agora, né? Depois de trabalhar aqui na pálpebra fixa? Com o auxílio de um cotonete e um pouquinho de água micelar, eu vou limpar todo o espaço da minha pálpebra móvel,
Relembrando, pálpebra móvel é esse pedacinho aqui que fica em cima do nosso globo ocular, essa parte mais molinha, tá? Eu vou limpar toda essa área com o auxílio do cotonete e da água micelar. Por isso que eu deixei o laranja mais marcado aqui, né, nessa transição de côncavo e pálpebra móvel. Porque como eu vou limpar, é até interessante que ele esteja bem marcado para eu não perder a pigmentação do laranja. Já coloquei um pouquinho de água micelar aqui no algodão e agora o que eu vou fazer? Eu venho limpando a minha pálpebra móvel. Eu gosto de fazer assim numa tacada só, porque eu sou da seguinte teoria. Se você pensar numa reta, né, numa linha reta, numa folha de sulfite, se você tentar construir essa reta, aos poucos a probabilidade dela ficar torta é maior. Então eu prefiro vir numa tacada só porque eu acho que isso proporciona mais precisão pra gente, tá? Mas você pode fazer da forma que você achar melhor e que você sentir que é mais fácil pra você. Pronto, mulher, já limpei a pálpebra móvel dos dois olhos, como vocês podem ver, também limpei aqui o cantinho externo, o canto externo, né, e a pálpebra móvel, eles seguem aqui a mesma linha. E assim, é importante lembrar, né, essa maquiagem aqui eu já treinei antes de gravar pra vocês, então por isso que eu tenho um pouco mais de prática. Todas essas coisas que exigem precisão, né, delineado, o recorte do cut, são coisas que a gente só consegue aprimorar à medida que a gente pratica. Então, se essa maquiagem aqui não der certo logo de cara pra você, fica tranquila. Eu também já errei várias vezes antes de acertar. Aliás, eu tô com um pouco de medo de errar aqui gravando pra vocês, mas vamos ter fé em Deus que vai dar tudo certo. Ah, Andressa, depois que limpou, né, ali a pálpebra móvel com cotonete, é só alegria. Não. A gente tem agora que voltar com o corretivo, tá? Preparar novamente essa pálpebra para a sombra que virá na sequência. Para isso, eu estou utilizando um pincel língua de gato pequeno, ou seja, um pincel de cerdas sintéticas, e estou utilizando novamente o BT Multicover M10 da linha Bruna Tavares. Por que eu escolhi um pincelzinho assim, com a cabeça arredondada? O nosso côncavo, ele parece um C invertido, então esse pincelzinho com a base mais arredondada, ele encaixa melhor. Mas você pode fazer com um pincel que você se sentir confortável. Já trabalhei com corretivo nas duas pálpebras. Eu gosto sempre de vir com um cotonete antes, porque você já delimita exatamente o espaço onde você deve aplicar o corretivo e evita da sua maquiagem ficar com aquele aspecto grosseiro, porque você tem que lembrar que a gente já aplicou uma camada de corretivo antes de começar tudo. Então, se eu viesse direto com outra camada de corretivo, é como se eu estivesse colocando corretivo sobre corretivo e ainda depois vem a sombra. Então, a sua maquiagem pode sim ficar com aquele aspecto grosseiro. Então, eu gosto de fazer dessa forma. Já troquei a paleta de sombra que eu estava utilizando, agora eu tô aqui com o quarteto Pôr do Sol da Ludurana. Estou ativamente utilizando um pincel de cerdas sintéticas, tá? Para manipular essa sombra. Por quê? O pincel de cerdas sintéticas, ele vai entregar a sombra mais concentrada nessa pálpebra, que é justamente o que eu preciso no momento. Essa maquiagem tem várias etapas críticas, né? A primeira é limpar ali a pálpebra móvel com cotonete, a segunda é delimitar o esqueleto com corretivo e a terceira, que talvez seja a pior delas, é trabalhar com preto aqui nessa pálpebra móvel de forma que você consiga construir o delineado gráfico, né, certinho, de forma que ele fique preciso. E também de forma que essa sombra preta pigmente bem e não caia aqui na pele, porque ainda que a gente possa limpar a pele pelo fato dela não estar pronta, o preto mancha, então não é legal. Depois de 72 horas, apliquei o preto em ambos os olhos. Como vocês podem ver, ainda tem uma listrinha bem fininha que divide o preto e o laranja, tá? Eu gosto de deixar essa pequena divisão, acho que compõe o look no final. Quando tudo estiver pronto, vocês vão entender. Mas se você quiser realmente colar a sombra aqui da pálpebra móvel lá na sombra que tá na pálpebra fixa, não tem problema nenhum, tá? Mas para essa produção que eu escolhi realizar hoje, eu vou fazer dessa forma. E agora nós vamos para a próxima etapa,
A próxima etapa, para muita gente também é algo complexo. Eu já estou aqui com o meu pincelzinho fininho e vou utilizar o delineador líquido colorido da linha Heavy Fan da Vizela. Eu gosto de realizar o delineado com um pincel como esse, ao invés de utilizar o aplicador do próprio produto, porque eu acho que esse tipo de pincel me proporciona mais precisão pelo fato dele ser bem fininho. Tá, Andressa, mas aonde você vai pôr mais um delineado no meio de tudo isso? Eu vou começar a construir o meu delineado aqui no cantinho externo do preto e depois eu vou puxar ele para dentro da pálpebra. Como é uma etapa que exige bastante precisão, eu vou apenas demonstrar e vou ficar calada durante esse processo, até porque eu preciso travar minha respiração para o meu braço não ficar tremendo. Delineado laranja construído, agora vamos para a parte inferior. Já troquei o meu pincel e agora nós vamos trabalhar com esse marronzinho aqui, novamente da paleta Madame Lua da Playboy. Depois de pigmentar a raiz dos meus cílios inferiores, realizando movimentos de vai e vem de fora para dentro, eu troquei novamente o meu pincel e agora eu vou puxar um tracinho na direção de tudo isso daqui que eu já construí para realizar o delineado inverso aqui embaixo. Além de criar o gatinho aqui no final, eu também vou puxar um delineado bem pequenininho aqui no cantinho interno para compor todo o restante. Parte inferior finalizada, ainda tem alguns pontos que precisam de acabamento, só que eu só vou conseguir dar esse acabamento depois que eu realizar a pele. E como eu perdi muito tempo aqui demonstrando nessa técnica passo a passo para vocês, para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou fazer a minha pele aqui no making off, vou preencher a sobrancelha, aplicar cílio postiço, dar uma corzinha nessa boca, e aí eu volto para mostrar o resultado final para vocês, combinado? Maquiagem finalizada, como eu disse para vocês, realizei a pele, preenchi a minha sobrancelha, colei o cílio postiço somente aqui no canto externo e usei um gloss na boca porque esse olho já chama muita atenção, então para não ficar aquela coisa muito over, eu optei por um gloss na boca só para dar um brilhinho, uma corzinha. Ah, Andressa, mas onde eu consigo usar essa maquiagem? Gente, essa é uma maquiagem artística, eu adoro. Mas não é em toda ocasião que a gente consegue usar, obviamente. Era uma maquiagem, além de ser muito demorada, né, para realizar, ela chama muita atenção, então dependendo da roupa que você tiver, do acessório que você estiver usando, vai ficar uma coisa muito chamativa e a maioria das pessoas não gostam disso. Mas, por exemplo, se fosse num festival de música, principalmente música eletrônica, uma coisa mais psicodélica, eu usaria tranquilamente ela sem problema nenhum. No geral, é uma maquiagem que eu utilizo muito para treinar a minha precisão. Por quê? Tem o recorte inicial com cotonete, depois tem o segundo recorte com corretivo. Na hora da gente criar o delineado gráfico preto, a gente precisa depositar a sombra com muito cuidado, né? Para não criar um formato distorcido e também para não levar sombra para outras áreas que a gente não deseja. Tem o delineado do canto interno na parte inferior, o delineado do canto externo também da parte inferior. Então eu gosto muito de fazer esse tipo de proposta para treinar a minha precisão. Quando você consegue elaborar uma maquiagem dessa, você consegue elaborar qualquer outra coisa. Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Sei que tem gente que não vai nem assistir esse vídeo, porque na hora que vê ali a fotinha, né, de capa, vai falar, essa maquiagem é muito elaborada, não vou conseguir fazer, ou nem quero ver porque não tem onde usar. Mas como eu falei pra vocês, é uma ótima maquiagem pra gente treinar diversos aspectos. Então, quando vocês estiverem com um tempinho livre aí, tentem colocar em prática, vai ajudar muito vocês em outras questões depois.
Antes do vídeo terminar, não poderia deixar de pedir o seu like, então se você ainda não deu o seu like, não se esqueça de curtir esse vídeo, não se esqueça de ativar as notificações para ser avisada quando os próximos vídeos forem ao ar. E, mais uma vez, lembrando, né, todo vídeo eu falo, todos os produtinhos utilizados nessa produção vocês encontram na minha loja, que é a Lumière Maquiagens. Vou deixar o link do nosso site aqui na descrição. Muito obrigada, mulher, por ter assistido mais um vídeo aqui no canal, por ter chegado ao fim desse vídeo. Um beijo e vejo você na próxima make!